Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. E Herodes procurava ver Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós hoje, aqui na nossa paróquia, celebramos, transferido do dia 21, a festa de São Mateus Evangelista, para vivermos nesse dia que da semana, como é quinta-feira, é dia das comunidades, vivermos como comunidade paroquial, junto com todas as comunidades, a festa do padroeiro desta capela. Evangelista, apóstolo, um homem marcado pelo encontro com o olhar de Jesus. E São Mateus não guardou apenas para si a graça desse encontro com Cristo. Quando Jesus o converte, quando Jesus o encontra e o traz para perto de si, São Mateus faz uma festa na sua casa e convida para esse banquete, ao redor do Mestre, gente de vida ruim igual a dele, publicanos, pecadores, para que eles também tenham a oportunidade de encontrarem com o olhar de Cristo, que é capaz de mudar a vida e a nossa história. Não feliz de apenas chamar aqueles publicanos e pecadores como ele, da sua época, São Mateus pensou também em você e em mim. Pensou em cada um de nós, porque ele se dispôs a escrever um evangelho, para que as futuras gerações também pudessem, através do seu escrito, inspirado pelo Espírito Santo, também se encontrar com Cristo. E nós estamos vivendo esse mês da Bíblia, e nós temos batido nessa tecla. Espero que essa tecla faça efeito na nossa vida, que ao final desse mês de setembro, vocês e eu sejamos mais amigos da Palavra de Deus. Dá uma perguntadinha aí para quem está do seu lado. Você já está lendo a Bíblia todo dia? E o que a pessoa respondeu? Minha gente. Repito aquilo que eu já disse outras tantas vezes. O remédio não cura quem vende ou fabrica o remédio. O remédio cura quem toma o remédio. Não basta ter a Sagrada Escritura em casa e fazer dela um bibelô.
Não basta ter a Sagrada Escritura no bolso, na bolsa, no celular, no carro, no local de trabalho, se ela fica ali parada como se fosse um amuleto. Tem muita gente que anda idolatrando a Bíblia, faz da Bíblia como se fosse um próprio Deus. Não, a Bíblia é palavra de Deus e ela precisa ser usada, mastigada, engolida, comida. É o pão da palavra que nos orienta. Então você que pode ler, assume esse compromisso. Você que porventura tem dificuldade com a leitura, entre aí na Rádio Liberdade FM, tem todo dia a palavra de Deus. As TVs católicas, todo dia tem palavra de Deus. Tem o nosso canal no YouTube, todo dia a palavra de Deus. Então você só não se alimenta da Sagrada Escritura diariamente se você não deseja. São Mateus não escreveu o seu evangelho para que a gente o tivesse guardado na nossa gaveta ou na nossa estante. Ele escreve o seu evangelho justamente para nos dizer quem é o Filho de Deus que mudou a vida e o destino dele e pode também mudar o nosso. São Mateus nos diz: Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e permanecerá conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus é aquele que veio como um novo Moisés para libertar-nos, não mais do Egito, mas libertar-nos do poder do diabo, do poder do pecado. Mas não basta que a gente tenha um Cristo que deseje se encontrar com a gente, se a gente não deseja se encontrar com Ele. E nós ouvimos o Evangelho, um relato muito doloroso, de alguém que queria ver Jesus, mas não para se converter, não para mudar de vida, queria ver Jesus como se fosse um espetáculo de mágica. Toda a Sagrada Escritura, os 4 Evangelhos, sempre nos afirmam que quem procurou encontrar-se com Deus, encontrar-se com Jesus, de coração sincero, guardem bem isso, de coração sincero, desejoso realmente de uma mudança de vida, Jesus nunca se escondeu dessas pessoas. Pelo contrário, ele deu o primeiro passo. Pensemos aí em Zaqueu, o anão que era ladrão. Ele queria ver Jesus para mudar de vida. E quem foi que deu o primeiro passo? Foi Cristo. Antes que Zaqueu, em cima da arvorezinha, visse Jesus, Jesus o viu e falou: desce, porque eu quero ir à sua casa. E na casa de Zaqueu, Zaqueu ouve aquela palavra tão bonita: hoje a salvação entrou nessa casa. Quando Nicodemos, que tinha medo de encontrar-se com Jesus por causa dos judeus, mas queria, era desejoso, falou: olha, eu só posso te encontrar à noite. Jesus diz: não tem problema, eu sou a luz, pode vir a hora que você quiser, para mim é sempre dia. E Jesus passa a noite inteira com Nicodemos, que depois se converte em seguidor também de Jesus. Mesmo Natanael, que depois ganha o nome de São Bartolomeu, que queria encontrar-se com Deus e passou um tempo escondido debaixo da figueira, mesmo ali, debaixo da figueira, o olhar de Jesus o encontra e diz: eu te vi antes que o Felipe te chamasse. Quando os magos queriam encontrar-se com o menino Jesus, Jesus não falou para São José: fecha a porta do presépio, que eu não quero ver esses 3 homens que vieram de longe. Pelo contrário, São Mateus vai dizer: encontraram o menino nos braços de Maria, sua mãe, e depois de adorarem esse menino, voltaram para sua casa pelo novo caminho, o caminho da conversão. Então vejam, Jesus, ele nunca se afasta, ele nunca se esconde de quem o procura de coração sincero. E procurar Jesus de coração sincero é a condição que ele coloca para que vocês e eu o encontremos. Herodes era uma raposa. Herodes havia mandado matar João Batista para não desagradar a sua esposa.
quantas vezes nós também, para não desagradarmos os homens, não pensamos duas vezes antes de ofender a Deus. Herodes, para não ofender a ordinária da sua esposa, que tinha ódio de João Batista, manda degolar João, mata o profeta, mas não mata Cristo, não mata a força de Deus. E começa a se perguntar: quem é esse homem? Quem é? E procurava ver Jesus, mas não se encontrou com Jesus. Herodes só vai encontrar-se com Jesus que dia? Sexta-feira da paixão, quando Pilatos o empurra para Herodes. E diante de Herodes, vendo o Salvador do mundo, coberto de sangue, cusparada, escarro, não bastando o escárnio que o Filho de Deus já havia passado na casa de Pilatos, Herodes tira ainda mais sarro, chacoalha ele, veste Jesus como um palhaço e manda de volta para Pilatos. Ou seja, quem procura encontrar-se com Jesus com segundas intenções, vai nadar e morrer na praia. Quem procura Cristo, querendo a graça de uma vida nova, querendo a graça de uma conversão, vai encontrar Jesus olhando para você. São Mateus não procurava Jesus, mas Jesus procurava São Mateus. Um dia ele passa por aquela mesa de coletoria de impostos, olha para São Mateus e diz: vem. E isso marcou tanto a vida de Mateus, que ele mesmo, escrevendo a conversão dele, diz: eu me levantei depressa e fui, nem pensei no que eu estava deixando para trás. Quando esse olhar de Cristo cruza o nosso e encontra em nós um desejo de um começo novo, não duvidem, é o milagre da conversão, é o milagre que nos coloca no céu. E por isso a igreja, ela precisa ser o lugar do encontro das pessoas com Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Ageu parece que foi escrita justamente para a nossa paróquia, porque nós estamos reformando a igreja matriz. E quantas vezes que a gente ouve certas pessoas dizendo: mas para que reformar a igreja? Não precisa. Vejam bem a cacetada que Deus dá no povo daquele tempo e nesse, pela boca do profeta Ageu. Mas vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Enquanto vocês estão morando em casa boa, a minha casa está em ruína. Vocês plantam e não colhem, vocês pedem e a graça não acontece. E Deus diz: tomem juízo, reformem a minha casa, e o meu nome defenderá vocês. Para que é que nós reformamos uma igreja? Não é para ganhar o prêmio diocesano de igreja mais bonita do mundo, não, de jeito nenhum. Nós reformamos o templo visível, como essa capela depois também passará por reforma, é justamente para ser um local onde as pessoas saibam: naquela porta para dentro, eu tenho certeza que dentro do sacrário eu vou me encontrar com Emmanuel, eu vou me encontrar com aquele que é Deus conosco. Quisera eu, como pároco, tivesse recurso, eu faria uma capela com o Santíssimo na esquina de cada rua onde eu andava, para que em cada esquina houvesse uma oportunidade de alguém se encontrar com a Eucaristia. Que nós possamos não apenas reformar a casa visível, mas que ao reformarmos a casa visível, nós permitamos também que Jesus, assim como reformou a vida de São Mateus, que também reforme a nossa. Retomo a pergunta do começo da homilia, para vocês e sobretudo para mim. Nós viemos a essa missa hoje, para quê? Viemos querendo nos encontrar com Jesus, para mudar de vida? Ou a gente tem o mesmo pensamento de Herodes? É para ver uma coisa bonita, depois comer um salgadinho, ir para casa e continuar minha vida normal. Não.
Quem veio à missa sem esse desejo de vida nova, corre o risco de, quando sair da missa, virar e falar assim: a missa é sempre a mesma coisa. É claro, a missa para você vai ser sempre a mesma coisa, porque você quer continuar sendo a mesma coisa. Eu celebro missa todo dia, já vai indo para 11 anos, e às vezes celebro 4, 5 missas num dia só, com a mesma liturgia, com a mesma leitura, e digo a vocês, celebrando 5 missas por dia, nenhuma missa é igual a outra, porque o amor nunca se repete, o amor sempre se renova. E na Eucaristia a gente encontra o amor máximo de um Deus que, para não nos perder, aceita em cada altar do mundo o sacrifício do seu Filho Jesus. Se Mateus pôde mudar de vida, por que a gente não pode? Peçamos hoje essa graça por nós, por cada cristão do mundo inteiro, que ao nos encontrarmos com Jesus na palavra, na Eucaristia, nós possamos fazer essa mesma experiência de uma mudança radical, e que a Virgem Maria nos acompanhe nessa mudança. Ela que, como mãe do perpétuo socorro, carrega Jesus nos braços e aponta Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que ela também, nesta Santa Missa, nos tome pelas mãos e nos aponte e nos coloque bem junto desse Cristo Jesus, que não veio para chamar os justos, mas veio chamar os pecadores, como Mateus, como você e como eu também. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.